Esse foi o episódio de Solo Leveling que conseguiu reunir todas as características positivas dessa obra. Momentos alucinantes de batalha, trilha sonora chamativa, animação no ponto e o que mais me agradou, a construção de atmosfera genuína de ação. Também foi um episódio que se destacou por dar ao Sang Jin-woo o seu adversário mais complicado e, consequentemente, exigir muito mais do protagonista no confronto. Alguns pequenos detalhes, alguns ganchos foram bastante interessantes e antes de falar disso tudo, me debruçar em tudo o que aconteceu, olá, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você for novo por aqui, eu espero que esse seja o primeiro de vários encontros nossos e convido você a se inscrever, ativar o sininho e dessa forma me ajudar nesse projeto. Caso você já seja um inscrito, muitíssimo obrigado por estar aqui novamente, você é um lindo, uma linda e eu espero que você saiba disso. O episódio começa com a Cha Hae-in investigando o portal Sang Jin-woo. Ela estava pensativa acerca das impressões iniciais sobre o protagonista e por sentir que algo estava estranho, ela resolve entrar na dungeon. Há um tom quase cômico para ela escolher a sua arma, o que foi a picareta escolhida, e até então não havia um senso de urgência na vice-mestre da Hunters, coisa que mudou quando ela já estava lá dentro e sentiu uma energia muito forte mais à frente. Não apenas isso, mas o rastro deixado pela batalha do episódio anterior também fez com que a Cha se apressasse em encontrar os demais. Já essa galera estava realmente na pior, morrer seria até de boas, tendo em vista que esse boss queria usá-los para entreter o exército. Entreter como? Torturando, devorando e matando, simples assim. A direção nesse início, ela optou por colocar planos amplos dessa sala, desse exército, focou em trazer esse clima de opressão para com o grupo, para realmente deixar essa atmosfera de ameaça muito crível. O uso de transição ele também foi bastante elegante, como por exemplo, ainda no começo a sombra do Sang Jin-woo se conectar à abertura, e ponto curioso é que mais uma vez, o boss reconheceu Sang Jin-woo como algo estranho, só que não foi algo tão enfatizado nesse episódio porque deu lugar ao choque total, o total congelamento daquele grupo de elite diante dessa situação mortal. Os caras realmente foram incapazes de se mover, com exceção do líder, que em uma manobra quase suicida partiu pra cima e não morreu graças ao protagonista. Um pontinho técnico que eu achei muito interessante é como a trilha sonora ela é totalmente cortada nesse momento que o Sang Jin-woo intervém. E eu também achei muito legal essa demonstração de respeito de Jin-woo, porque ele pergunta ao líder ferido se ele poderia intervir. Até parece que em uma situação dessa alguém iria recusar ajuda, né, meu irmão? A partir desse momento foi trocação franca entre exércitos e líderes. Antes, no entanto, o assistente do presidente da associação chegou ao local e percebeu que aquele nível daquela dungeon foi medido errado. Tratava-se de uma rank A quase S, e um risco de uma quebra ocorrer era verdadeiro e iniciar uma grande catástrofe. Nesse sentido, o líder da Hunters foi notificado, os caçadores mais fortes da guilda foram contactados e, por via das dúvidas, até a das guildas adversárias seriam chamados, como Tigre Branco, por exemplo. Com o início da luta, o que é verdadeiramente importante nesse episódio, é possível ver como sutilmente todos os desafios e conquistas do Sang Jin-woo o prepararam para adversários poderosos como esse. A habilidade de domínio do monarca que ele conquistou no castelo demoníaco deu um boost nos soldados que se tornaram mais fortes em todos os aspectos. Em outro momento, vemos ele usando a orbe para ampliar o poder de fogo dos magos. Além disso, quando o boss afirma que iria vencê-lo pelo cansaço, pelo desgaste de mana, ele bebe algo que retira qualquer gasto que ele tenha sofrido. O ponto interessante é que essa tática até parecia ser boa. Havia uma diferença em número ali de exército e já no começo do Fuzue, o exército do Sang Jin-woo, apesar de menor, demonstrava força. As cenas de ação inicial elas abusam de um slow para focar no gore, no impacto dos golpes, em como o Igris, por exemplo, facilmente derrotou vários sem se mover. Porém, esse slow contrasta quase instantaneamente com o estilo frenético adotado para mostrar a velocidade do Sang Jin-woo. O protagonista estava massacrando os adversários sem esforço. Detalhe importante é que ele precisava colaborar porque o boost no exército não era efetivo. Voltando ao ponto de animação, em certa medida, essa cena ela me lembrou Jujutsu Kaisen em segunda temporada. A direção ela optou por trazer esse aspecto mais rabiscado, quase deformado para a ação. Algo muito similar visto na cena do Sukuna contra o Marrogara. Esse boss ele possui uma reserva de mana notável, mas o poder dele me pareceu um pouco básico. Eu tenho essa sensação desde quando eu li o Mauá nas duas vezes, mas é claro que isso causava um problema, era útil para atingir vários ao mesmo tempo e principalmente manter o protagonista afastado dele. Quem tem pescoço tem medo, e depois daquela intimidade do Sang Jin-woo falando que ele iria virar sombra dele, eu também pediria arrego. Após esse momento, temos alguns detalhes mais intrigantes narrativamente falando, e belos quando o assunto é animação. A cena quebra junto com os questionamentos do inimigo. Um rabiscado digitalizado surge em meio a diversos
divagações desse líder que não entende como e por que está ali. Ele não se lembra sequer da sua motivação, mas que, segundo ele, seguiu uma ordem que ecoava em sua mente: Cassius Humanos. Sim, esse comando e a forma que a cena é exposta claramente remetem ao sistema, só que já é hora de questionar de onde vêm essas criaturas. É um portal, mas aonde esse portal dá? Por que esses monstros têm instintos tão afiados para matar humanos? Humanos que supostamente eles só conhecem através desse primeiro contato. Não é estranho? O desespero bateu e o boss, cujo nome eu não me lembro agora, colocou seus guerreiros mais fortes em ação. Contudo, a parada ela não se equilibra. Os soldados da sombra eles são mais fortes, eles vencem. Inclusive é outra bela sequência de ação do exército de Jinwoo. Quando ele tenta atacar diretamente, esse boss percebe que já não tinha como. Não tinha poder, diferença de altura ou ataque que acertasse ou ferisse Jinwoo. Os poderes do Kargal Gun, acho que é assim que se fala o nome dele, foram animados até de uma forma bonita, belas luzes, mas com o princípio de que quanto maior a altura, maior a queda e mais fácil de acertar o alvo, o Sang Jinwoo ele acerta o olho, o braço, o corpo do boss. Aliás, o protagonista ele tava mó tranquilão, pulando as cordas, pedras, e não bastasse isso, usou as correntes da própria sala para imobilizar o inimigo, derrubá-lo e dar cabo da batalha. E de uma forma até sádica, o Sang Jinwoo usou as sombras desse próprio exército do líder para atingi-lo nesse final. E eu acho que vale muito destacar a fluidez desses movimentos, explosões, esses golpes velozes, foi tudo no ponto, cada detalhe, cada golpe era fácil de ver, entender, notar as nuances da produção, e as nuances elas não faltaram para as cenas que abusaram desse recurso, do slow ou do rabiscado digital. No final das contas, o Sang Jinwoo ele extraiu a sombra e uma situação engraçada aconteceu, pois o protagonista ele estava tão distraído limpando a dungeon ranquear que ele nem notou que a Cha Hae-in e o secretário da associação estavam assistindo lá de boas. Eu adoro essas expressões mais bobinhas do Jinwoo, pois de alguma forma elas me lembram que apesar do sistema dele ter ficado mais forte, o Sang ainda é um cara retraído, ele é muito gente boa, o moleque ele ficou poderoso, mas ele ainda é humano? Ou não, enfim, é óbvio que a galera ela ficou com dúvidas e surpresa com tudo que elas acabaram de presenciar, mas demonstraram gratidão por terem sido salvos. O secretário da associação interviu pedindo sigilo para todos que testemunharam aquilo, e a Cha Hae-in, a maior GOAT de todas, demonstrou no final que tem uma quedinha pelo prota. Um outro detalhe é que o chefe da Hunters, compreendendo que o Sang Jinwoo é mais forte que ele, que definitivamente fechar uma raid de alto nível sozinho é coisa para pessoas de outro nível de poder, ficou ainda mais com vontade de tê-lo na sua empresa. O ponto curioso é que antes o Jinwoo tinha salvo uma galera da Tigre Branco, agora foi da Hunters, meio que as rivais estão empatadas nisso, porém nesse episódio não houve uma pista ou nada que indicasse qualquer abordagem de qualquer uma dessas duas guildas. Os ganchos foram o Jinwoo encontrando o Jinho, iniciando um papo de boas e uma coletiva na associação em que aparece um tal de Lee Min-sang que tá jurando que será o centro das atenções. Ô, coitado. De forma geral, eu acho que esse não é meu episódio favorito de Solo Leveling, mas é o episódio que eu usaria para exemplificar todas as qualidades da produção dessa adaptação que eleva bastante o material original. Eu gosto do Mauá de Solo Leveling, mas eu acho que a produção ela tem um molhozinho, ela consegue extrair o melhor para cada coisa, ela consegue balancear eventos, ela consegue até trazer personagens que seriam mais usados no futuro pro presente, isso é muito legal. E a animação tá bonita demais, né, gente? Enfim, esses são meus pontos em relação ao episódio 6 de Solo Leveling. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seu amigo, isso me ajuda bastante. E é claro, esteja convidado, fique livre para comentar as suas opiniões, visões, o que você achou do episódio, o que está achando da adaptação. Um grande abraço a todos vocês que assistiram até aqui. Eu encontro vocês na semana que vem. Até mais!